todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui nesse lugar, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. E esta casa será chamada casa de oração, e esta casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobra e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobra e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Boa noite. Eu cumprimento a igreja da paz do Espírito Salvador, né? Jesus Cristo, né? E para a gente que tomou a decisão de vir aqui, né? Buscar a palavra de Deus, ter um relacionamento com Jesus, porque Ele está aqui presente, né? Porque Ele mesmo disse: lugar duas ou mais pessoas que dizem meu nome, no meio delas eu estou. Tem que ser motivo de alegria, de felicidade, porque nós vamos receber, estar na presença do nosso Salvador, aquele que está conosco todos os dias, que nunca nos deixa, jamais nos desampara, né? Que deve ser o nosso alicerce, né? E eu estava meditando a palavra ontem, hoje, né? O que eu posso falar? Meu Salvador. Nós estamos fazendo a campanha agora para terminar o ano da presença de Deus e começar a presença de Deus. Começar bem e terminar bem, né? Aí eu estava meditando assim, mas para eu viver bem na presença de Deus, ser feliz na presença de Deus, existe na palavra dele aqui uma receita. Uma receita que, se eu seguir e eu me apoiar nela, eu procurar me firmar nela, eu vou ser feliz. A palavra dele vem falar que eu sou feliz é o homem, né? Eu quero ver vocês, eu quero meditar essa palavra, né? Eu quero que o Espírito Santo venha falar cada coração, né? Se revelar, né? E fazer a morada, né? Vocês recebam, né? E a fé vem pelo ouvir, né? Mas você tem que receber. No livro de Salmos, no primeiro livro, é que o salmista Davi está falando, né? O salmista Davi que era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que, assim, se a gente for olhar pelo lado humano, ele pecou muito, ele errou muito, mas ele se arrependia, se voltava para Deus, né? Deus tinha um homem, assim, ele um homem segundo o coração dele, né? E tinha esse espírito, né? De arrependimento, né? De voltar para ele, de reconhecimento, porque ele cria que existia um Salvador, que existia um Deus, né? E que quem ele era na vida dele, que ele representava na vida dele. E quando Deus confrontava ele, né? Ele pegava e se arrependia, voltava atrás, né? Quebrantava o coração dele. E esse livro que foi ele que escreveu no livro de Salmos, em fato, que é a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Mas vamos ficar só na felicidade, não para o castigo, tá? Salmos 1, ele fala aqui, ó: bem-aventurado o varão, a varoa, o homem ou a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o princípio que, se nós procurarmos praticar na nossa vida, procurarmos viver a nossa vida, ele fala aqui que nós vamos ser felizes e bem-aventurados. Aí ele fala aqui no 2, o segredo está aqui no 2, ó. Antes, nós temos ouvido, o seu prazer está na lei do Senhor. Antes nós temos ouvido, o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse aqui é o segredo para a minha felicidade e para a sua felicidade. Nós temos que estar na presença dele, nós temos que fugir, né? Nós temos o mundo jaz, o maligno, né? A gente vive nesse mundo, ele foi entregue para Satanás, não sabe que Satanás é o rei desse mundo, ele governa nesse mundo, né? E ele
está aqui, nós estamos aqui sujeitos. Eu estava até conversando com o meu menino hoje, quando Jesus ora com os discípulos, ele fala assim: Pai, eu orando para ele, você vê que na vida dele para o Pai, né? Está aqui que tu me deste, né? Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então o mal existe nesse mundo. E ele nos aconselha aqui que nós vamos fazer, eu e você. Nós temos que não seguir os conselhos dos filhos. Aquelas pessoas que não têm temor de Deus, não têm respeito por Deus. Nós não temos que andar na roda dos escarnecedores. Cara, pode falar, zombando de Deus, zombando dos irmãos, zombando das pessoas, zombando de Deus, né? Criticando as coisas de Deus. Nós não devemos nos entrar na roda dos escarnecedores. É o conselho que ele nos dá. Ele fala assim: o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Antes, o nosso prazer, a nossa alegria tem que ser meditar na lei do Senhor dia e noite. Existe várias passagens na Bíblia que falam da necessidade, da importância de meditar na lei do Senhor dia e noite. Mas por quê? Eu estava pensando, meditando esses dias mesmo. Porque quando a gente medita na lei do Senhor, está pensando, está tendo contato com Ele, está aqui, ó, nós estamos aqui, ó. Os nossos pensamentos, o que nós estamos pensando, nós estamos acreditando, eles têm poder, nossa mente é poderosa em Cristo. Deus nos fez a imagem dele, a imagem e semelhança dele. Então ele nos aconselha a meditar no livro da lei dia e noite. Por quê? Porque os pensamentos quando eles chegam na nossa vida, é assim, devido a alguma informação que a gente tem, alguma coisa que a gente viu, né, que a gente vê, alguma coisa que nos fascina, né, que nos fascina, é gerar um pensamento em nós. E esse pensamento, depois de gerado, ele vai dar a luz. E vai dar a luz. Eu estava pensando assim, a gente está pensando, vamos supor, no meio de casa, aqui no nosso meio, na família. Aí você pensa, vamos exemplo, do casal aqui. Aí você fica pensando no seu marido, que ele às vezes faz uma coisa que agrada muito, isso e aquilo. Você está pensando, uma hora você vai falar, ele não vai gostar. Então, pensamentos, tudo que você fala, o pecado, quando você chega a praticar, primeiro ele foi gerado. Onde é que ele foi gerado? Na sua mente, no seu pensamento. E quando ele é gerado aqui, na sua mente, no seu pensamento, depois dá à luz o pecado. Ou você fala, ou você faz. Eu estava até conversando com o meu menino agora sobre o que eu ia falar, né? Eu falando assim, usando um exemplo dele aqui. Você tem seu grupo de amigos, de colegas, né? Aí você está no meu grupinho lá, está experimentando coisas, está falando coisas que não convém. Nós como cristãos temos uma base, um alicerce, né? A gente percebe que não convém, o que eu tenho que fazer? Fugir, sair. Ele nos aconselha isso. Mas aí você fica ali no meio, você fica na roda. Você está ouvindo. A pessoa está te mostrando uma coisa, está fazendo você fumar, por exemplo. Você está sentindo o cheiro, está olhando, e de repente vem a vontade. Antes de você praticar, você já pensou e você já desejou. Aí depois o que vem? Vem a luz do pecado, você faz, você erra. Você erra, ó, isso é pecado. Eu estava meditando também, lembrando de Eva, né? Quando Satanás procurou na serpente, veio lá para tentar ela. Primeiro, ele mostrou o fruto. A pessoa viu o fruto. Nossa, como esse fruto é bonito, como esse fruto é desejado, parece que é saboroso. Aí depois, a serpente falando na mente dela, né? Ela pegou, foi lá e comeu e deu para Adão. Antes de fazer isso, ela já tinha pensado e ela já tinha desejado. Então, o que eu tenho que chamar a atenção de nós aqui? Nós queremos terminar o ano bem e começar o ano bem, vamos vigiar o que tem entrado aqui, ó. O nosso pensamento, e nós estamos constantemente alimentando. A gente não pode alimentar. Então, a palavra na Bíblia que fala aqui, em 2 Coríntios 10:5, que a gente tem que levar cativo todo o pensamento, tudo que vem. Você fica pensando que se opõe à palavra de Deus à verdade, você tem que levar cativo, você tem que prender. Você não pode ficar pensando, você não pode ficar meditando e ficar raciocinando que lá vai na sua mente. Por quê? Porque você vai te contaminar. Você fica pensando, e a pouco surge a oportunidade de arma um laço e você cai, você faz, você pratica. Então, tudo está aqui, ó. E eu sou responsável pela minha vida, você é responsável pela sua vida. Nós temos que ter uma alicerce, temos que ter uma base bíblica para isso, né? Aí ele fala aqui, mas que eu tenho que fazer, me revestir da palavra de Deus. Não vai abrir todos, não, é muita coisa.
Aqui ele fala aqui, no livro de Efésios 6, 10 a 16, da armadura de Deus. Quando eu estou aqui ouvindo a palavra, alimentando a palavra, recebendo a palavra, vivendo na palavra, quando eu viver minha vida, licença minha vida na palavra, eu estou me revestindo da armadura de Deus. E quando tem uma situação que me confronta, eu vejo, a situação está ali. Está me confrontando, às vezes está me rodeando, o diabo anda ao nosso redor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Você está observando, você está vendo, está desejando uma coisa bonita, uma coisa agradável, uma coisa gostosa, daí está te cercando, daí a pouco você vai e você faz. Aí ele fala, nós temos uma negativa, nós temos que ser vestidos da armadura de Deus, da palavra de Deus. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, botamos a nossa confiança, a nossa esperança, aquilo que vem nos assediando não pode nos dominar. Eu tive experiência por mim mesmo, uns anos atrás, que tive uns problemas, né, umas lutas, faz muitos anos. Aí eu estava até no meu quarto, assim, né, uma aflição, uma coisa, assim, uma vontade de fazer alguma coisa, de tomar uma atitude, de fazer alguma coisa, não estava agradando. E de repente parece que eu ouvi uma palavra falando assim, tá, na minha mente, até nessa parte aqui: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É tentação. É tentação, é prova, ele está te tentando, ele está te envolvendo, ele quer te dominar. Então você tem que resistir. E você tem que manter cativo com aquele pensamento que vem, porque tudo que tem para matar, para roubar, para destruir, para causar briga, para causar contenda, para falar mal das pessoas, você tem que prender, você tem que manter cativo. Você não pode deixar que isso venha te dominar. Porque quando você está pensando, alimentando aquela palavra, aquela sensação, aquele sentimento, aquela vontade, está ali, está no seu pensamento. Uma hora vai chegar, ela vai dar luz. Ela vai dar luz ao pecado, ao erro. Aí eu estava pensando nessa palavra aqui de Deus aqui, né? Assim como pensai, assim você é. Eu tenho o compromisso e a responsabilidade de dominar, a palavra fala que nós manter cativo. Então nós temos essa prerrogativa da parte de Deus de ter domínio sobre o que nós vamos pensar e o que nós vamos manter, conservar ou não. Nós temos esse domínio sobre a nossa vida. Aí você pensa assim, mas Deus já fez tudo por nós? Fez. Ele fez tudo, está tudo pronto, está tudo preparado. Mas você tem que passar pela sua vida. Você tem que dominar a sua vida. As coisas não vão vir para você de mão beijada. Não é fácil viver. Você tem uma luta para travar aqui. Enquanto nós não estivermos assim, um encontro com o nosso mestre, nós estamos sujeitos. Nós podemos errar, nós podemos cair. Graças a Deus nós temos o Espírito Santo, né? Então a importância de refletir na lei dia e noite. Outra palavra que eu quero ver com vocês aqui também, no livro de Filipenses. Assim, o básico para vocês aqui, Salmos, né? Eu tenho que meditar no livro da lei dia e noite. E o que eu tenho que pensar? O que eu tenho que manter e cultivar no meu pensamento? Que é importante, que é necessário, para que eu possa ser feliz, para que eu possa ser bem-aventurada, para que as coisas fluam na minha vida. O que tem que fazer parte da minha vida, no meu pensamento? O que tem que dominar a minha mente? Aí ele fala no livro de Filipenses 4. Aqui ele fala muita coisa. Vamos pensar no 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, quer dizer, alegria, nos alegrar no Senhor, alegrar na palavra dEle, alegrar na obra dEle. Nós temos uma esperança, e essa esperança é viva. Aí ele fala aqui, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Quer dizer, a sua equidade, a sua felicidade, a sua firmeza, a sua constância tem que ser notória a todos os homens. Nós temos que ver em você a diferença. Por quê? Porque outra vez veremos a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Se você é de Deus e você serve a Deus, as pessoas têm que ver em você essa diferença. Aí ele fala aqui no 6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes das vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graças. Por que ele fala que não estejais inquietos? Porque a inquietude, a preocupação, coisas que vocês ficam pensando na sua mente, pensamento, aquela inquietude, pensando e desejando, e com raiva, e não devia ser assim, e aquela coisa lá, é inquietação. O que é? Ela vai gerar alguma coisa no seu corpo. Ele fala aqui, em tudo seja inquieto, mas em tudo seja conhecido diante de Deus por oração pela súplica. Oração, devemos orar sempre. Todas as vezes que nós somos tentados, nós somos assediados, nós somos, todos os dias somos tentados e assediados.
O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer? Temos que orar e lançar sobre Deus. Lançar a nossa preocupação, a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa preocupação do dia a dia. Nós temos receio de alguma coisa, nós temos que lançar sobre Ele. Nós conhecemos a palavra, nós somos filhos de Deus, nós nos colocamos nessa posição. Aí ele fala no 7, e depois que eu faço isso, eu levo diante de Deus a minha irritação, a minha ansiedade, o meu problema, a minha luta, a minha tribulação, eu chego no meu Pai, está acontecendo isso, eu não estou aguentando, eu estou preocupada, eu estou em tempo de desabar. Você está lançando sobre Ele, vai reter a palavra, mas o Deus que excede do inteligência vai dar o seu coração e a sua vida. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. Durante a oração, o diálogo, né? Então, o pastor pregou a sua oração do dia, o diálogo com Deus. Você chega diante de Deus, está lançando. Aí o Espírito Santo nem lembra, mas está escrito a palavra, né? Deus é o nosso socorro e fortaleza, se for bem presente na hora da angústia. Você lembra da palavra? Deus está conversando, Deus está dialogando com você. Aí o que vai acontecendo? Você vai falando, Deus vai te lembrando, Deus vai te lembrando da palavra. Essa palavra, ela vai te dando paz, ela vai te preenchendo, ela vai te fortalecendo, ela vai te dando uma direção, ela vai te mostrando um caminho. Aí depois ele fala aqui, ó, na segunda parte aqui, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, não dá para entender. Não dá para entender isso aqui. Guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Quem nos guarda é Deus. Quem cuida de nós é Deus. Quem tem cuidado de nós, Ele vai guardar o nosso coração, o nosso sentimento, porque Ele cuida de nós, porque nós somos filhos. Então o pastor pregou esses dias aqui sobre os filhos, né? Sobre oração. Nós temos, quando você conhece a palavra, nós somos filhos. Ele até citou um exemplo da minha filha aqui. Ora, a palavra tem isso aqui também. Se nós somos maus, somos como homem mau, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem, dará o bem que o pedirem. Se nós somos filhos, você acha que Deus não vai nos abençoar? Não vai nos direcionar? Não vai nos ajudar? A não ser que não seja o propósito dele, né? Aquilo que nós estamos pedindo, que seja contra a palavra dele, contra a vontade dele. Mas ele vai, porque ele é Pai, ele é nosso Pai. E quando você crê nisso, você está seguindo o mandamento, se colocando na presença dele em oração, como filho, buscando a ele, chamando ele de Pai, porque ele é seu Pai. Aí você pega a paz de Deus, que esse é Deus vai te guardar, vai te dar uma solução, vai te dar uma direção, vai te mostrar o caminho. Aí ele fala aqui, ó, o importante para mim é isso aqui, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso e se há algum louvor nisso, pensai. O que eu tenho que pensar e você tem que pensar? Aí eu estava pesquisando aqui, né? Primeira parte que ele fala aqui, ó. Tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? O que é a verdade? A palavra de Deus é verdade. Jesus é verdade. O que eu tenho que pensar? O que tem que estar no meu pensamento? O que tem que estar no seu pensamento? Jesus, a palavra tem que estar na nossa vida, tem que estar no nosso pensamento todos os dias, a todo momento. Quando vier a situação que vier nos confrontar, que vier nos atingir, para nos tirar da presença de Deus, para nos desestruturar, para nos desanimar, para nos destruir mesmo. O que eu tenho que fazer? Tenho que pensar na palavra. Eu tenho que pensar em Jesus. Nisso eu tenho que pensar. Aí ele fala assim, tudo que é honesto. Aí ele fala aqui, ó, o que é nobre, o que é nobre, o que é honesto, né? O que tem sido os valores morais, a generosidade, a lealdade, a honestidade, o caráter, o bom caráter. Nisso eu tenho que pensar, isso tem que tomar um pensamento. Porque se eu sou cristã e estou procurando seguir a Cristo, eu não tenho que me contaminar com as coisas do mundo, lá na Salmo 91. Eu não tenho que deixar que essas coisas venham me dominar. Eu não tenho que estar no meio das pessoas que vivem essas coisas, praticam essas coisas, deixar que isso me contamine. Porque ele contamina a gente. Quando a gente está no meio de um grupo ali, só fala besteira, só fala mal, você acaba se envolvendo, você acaba falando. Então, Jesus nos ensina aqui, no livro de Salmos, aqui eu tenho que fugir da roda dos esclarecedores. Não posso andar no caminho dos ímpios. Aí ele fala aqui, ó, tudo que é verdadeiro, Jesus é verdade, a palavra de Deus é verdade, tudo que é honesto, tudo que é justo. O que é justo? A justiça de Deus. A gente vive num mundo tão corrompido. Até uma pregação falando assim, né, que um certo pastor foi falar com o pregador, né, falando a respeito do filho, né? A pessoa entende, né, que os jovens hoje necessitam, né, se relacionar no seu casamento e tudo mais,
Tudo bem, meu filho, minha filha está fazendo errado, mas eu não posso chegar para ela, passar a mão na cabeça dela para aceitar que ela está certa. Até eu falo para minha menina, né? Está errado, o que é errado é errado. Dentro da minha casa eu não vou aceitar, dentro do meu domínio eu não vou aceitar. Eu tenho que me posicionar como cristão, como filho de Deus. Eu tenho que viver a verdade, eu praticar a verdade, eu não posso. Levantando essa coisa do Espírito Verdade, eu não deixo meu pai, eu não tenho que ser acordo com o inimigo. Eu não tenho que aceitar. É errado, eu tenho que falar. Eu não vou botar para fora, eu não vou julgar, eu não vou criticar, mas eu tenho que falar que isso está errado. Se eu sou cristã, eu tenho que falar, tenho que falar para ele, está errado, meu filho. Não é assim que a gente pratica. A pessoa de Deus não faz isso, tem que falar para minha filha, está errado. A maldição vai vir. Por quê? Porque Deus não vai abençoar, está errado, eu não abençoo o pecado, eu não tenho contato com o pecado. Eu tenho que falar, você tem que se posicionar, você também tem que fazer. Nisso eu tenho que pensar, e isso eu tenho que me posicionar. Aí tudo que é pureza. Por que eu tenho que me contaminar com as coisas ruins? Por que eu tenho que aceitar as coisas ruins? Já é nessa parte também. Tudo que é puro é errado, então eu estou falando errado, eu não vou aceitar. Dentro da minha casa eu não vou aceitar. Você pode estar fazendo lá fora, mas aqui eu não quero. É minha casa. Você tem que. Eu até me menino um dia. Um dia o namorado dela foi em casa, né? Ele dorme na sala, e ela dorme no quarto dela. Quando ele vai dormir lá. Aí ela falou, você não pode dormir com ele? Eu falei assim, não. Por quê? Isso é questão de respeito. É questão de respeito. Você não é, vocês são casados ainda. Você não pode dormir com ele. Você não pode ir para o quarto com ele. Você tem que se posicionar como filho de Deus. O que é certo, você tem que aplaudir. Mas aquilo que é errado, você tem que falar. Você não pode concordar. Você está concordando com o mal, você está aceitando o mal. Aí ele fala aqui, ó. Tudo que é puro, né? Isso você tem que falar, você tem que pensar e você tem que fazer também. Tudo que é amável. O que é amável? A gente está vendo pessoas hoje em dia aí falando das pessoas. Existem tantas pessoas para criticar as pessoas, né? Para botar para baixo, para destruir, né? Mas todas as pessoas, todos nós temos defeitos, mas também temos qualidades. Por que só olhar os defeitos e não enaltecer as qualidades das pessoas? Não olhar para uma pessoa, mas você tem um monte de defeito lá. Por que eu vou assim, falar os defeitos, botar ela para baixo, né? E não observar e enaltecer as qualidades dela? Mas nossa, fulano, nossa, como você é bom nisso, né? Você é excelente nisso. Mas por que tem coração com defeito que quem faz de errado? Por que eu não posso chegar para ele e enaltecer e levantar ele, a moral dele? Isso vai fazer bem, isso vai fazer com a gente. A gente vive no mundo hoje, as coisas estão tão negativas, estão para baixo, tanta gente para poder destruir, para poder falar mal. Existem poucas pessoas para levantar, né? E é tão bom ouvir quando a gente elogio, né? Por que não elogiar? Por que não criticar a pessoa e reconhecer a qualidade da pessoa e não elogiar? Amabilidade, ser amável. Até porque quando você pode ver uma situação, se a pessoa vem com tudo para cima de você, está nervosa, está irritada, né? E você chega para ela, a palavra branda desvia o furor, Provérbios 15, 1. A resposta dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Por que você não com mansidão? Chega, pois não, o que está acontecendo? Vamos resolver. Muda a situação, a pessoa, você quebra a pessoa já vem para brigar com você, para causar briga, para causar contenda, ir aparecer, e você quebra a pessoa. Então são princípios que a gente tem que seguir, isso tem que pôr o nosso pensamento, nisso a gente tem que pensar, isso a gente tem que fazer. Tudo que é de boa fama, eu estou falando das pessoas também, né? Isso eu tenho que pensar. Por que eu tenho que falar mal e depreciar uma pessoa? Aliás, isso é pecado, né? Principalmente entre irmãos, né? É um dos pecados que Deus odeia. É um dos 7 pecados que Deus odeia. Falar mal, contenda entre irmãos, falar dos irmãos. Por que não enaltecer as qualidades que o irmão tem? Todo mundo tem qualidade. Por que você não olha para a pessoa, vê a qualidade dela e olha só e fala da qualidade, não do defeito? Por que você está julgando a pessoa? Ele fala assim, se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor nisso, pensar. É isso que tem que ocupar o pensamento, é isso que tem que ocupar o seu pensamento. Aí ele fala aqui no 9, o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, quando nós temos aprendido, nós temos ouvido, nós temos visto em mim, é que era o apóstolo Paulo falando, mas ele é um exemplo de Cristo aqui, ele estava seguindo a Cristo. Você está olhando para isso, você está falando praticar isso fazei, e o Deus de paz vai se agarrar, ele é contigo. Eu sempre falo para os meus meninos, não é fácil ver esse mundo, não é fácil se contaminar, não se contaminar, mas nós temos que ter princípios, nós temos que ter valores, sempre nessa parte aqui, ó. Tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é nobre, tudo que é honesto, nisso nós devemos pensar, isso tem que ocupar o nosso pensamento, isso tem que ocupar a nossa vida. Você tem que ser uma pessoa
justa, você tem que ser uma pessoa nobre, você tem que ser uma pessoa amável, você tem que ser uma pessoa determinada, uma pessoa que vive e pratica a palavra de Deus, a verdade que é a palavra de Deus. Voltando a passar o primeiro, né? Feliz é o homem, bem-aventurado, feliz é o homem, a mulher, o jovem, a jovem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que tem como pensamento do seu pensamento? A lei de Deus, a palavra de Deus, dia e noite. Tudo que é verdadeiro, o que é verdade. Nós sabemos que a tua palavra, Jesus falando, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, que o Pai possa nos santificar na verdade, a palavra. Isso tem que ocupar o pensamento, isso tem que ocupar o seu pensamento. Nós temos que ser pessoas verdadeiramente cristãos, que receberam a Cristo, mas que vivem, né, procuram pelo menos viver, né, a imagem de Cristo, né, fazer a vontade dele. Na verdade, nós somos aqui. O que nos pôs para ser aqui? Luz do mundo e sal da terra. Nós temos sido essa pessoa, nós temos nos espelhado em Cristo e procurado fazer um pouquinho do que ele fazia, viver um pouquinho, ser um pouquinho como ele. A gente tem que sempre pensar assim, né? Quando as situações da vida nos confrontar, tem que olhar para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala a esse respeito? Eu tenho que posicionar a esse respeito. Tem uma irmã minha, né, que ela sempre fala assim: o que acontece na nossa casa, na família, né? Aí eu falo assim: mas a palavra de Deus fala assim, né? Eu sou calma para falar, né? Aí ela pensa: nossa, você está ficando, o que ela fala, está ficando fanática. Tudo é de Deus, tudo é coisa de Deus. Sabe, mas eu tenho que procurar. A gente tem que pensar. A gente tem que pensar o que Deus faria, o que Deus vai fazer, como que Deus agiria. E eu tenho que me posicionar nisso, eu tenho que ficar nisso. Eu não posso deixar que as coisas me envolver. É onde que entra o que salva primeiro. Você não pode deixar que essas coisas se envolver. Você não andar no caminho dos ímpios, não se sentar na roda dos escarnecedores. As pessoas estão falando, estão debochando de Deus, da palavra de Deus, dos princípios, valores cristãos. Eu tenho que sair fora. Eu não posso estar e compactuar com aquilo. Porque, na verdade, essas coisas, elas vão nos contaminar. E é fácil sair da presença de Deus. É difícil se posicionar. Porque as coisas de Deus, para a gente que é cristão hoje, que está procurando viver os caminhos de Deus, Deus é assim, uma pessoa, é uma presença, né? Nós sabemos que Ele é a verdade, né? Que Ele está conosco, que Ele nos escolheu. Nós sabemos que nós somos escolhidos de Deus, mas nós não vemos. O que é isso aqui? Isso é fé. Nós acreditamos que a palavra é verdade, nós confessamos a palavra, embora nós não vemos, nós não temos assim, aquele relacionamento como os discípulos tiveram com Jesus, né, de andar com Ele. Nós andamos hoje pela fé. É pela fé que nós andamos. É por isso que é fácil muitas vezes perder. Por isso que eu tenho o conselho dele aqui: medita no livro dessa lei, dia e noite, não se aparta da tua boca o livro dessa lei. Por quê? Porque aquilo que você está pensando, aquilo que você está alimentando, ela vai fluir de alguma forma. Então, quando vier o pensamento ruim, o pensamento mau, o pensamento de destruição, o pensamento de morte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter cativo, eu tenho que voltar lá para a palavra de Deus. O que Deus fala a esse respeito? O que Deus deixou para mim? Qual é a minha herança? Qual é o meu legado? Aí ele fala aqui, eu vou sair lembrando aqui, né? Quando você é filho de Deus, se posiciona como filho de Deus, tem minha oração. Ele fala assim, ó, que ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo. O que é esse juízo aqui? Em oração, você amaldiçoa, você condena ao fracasso, não vai prosperar, não vai fluir, não vai vingar. Por quê? Porque você é filho de Deus. Essa é a nossa herança, esse é o nosso legado. Mas para isso, você tem que se firmar, meditar no livro dessa lei dia e noite. É necessário, é importante. Eu estava pensando, aqui em Salmo fala, mas antes, muito antes do salmista, quando Moisés morreu, e Moisés foi, quando ele levantou Josué, ele falou para Josué, ele falou assim: Josué, agora é a sua vez, esforça-te. É com esforço, nós temos que se esforçar na palavra, na verdade. Tem bom ânimo, nós temos que ter bom ânimo diante das situações da vida, das circunstâncias da vida, das lutas da vida que se levantam contra nós temos que ter bom ânimo. Por quê? Porque tu farás esse povo herdar a terra que eu lhes prometi. Nós não herdamos a nossa terra ainda, nós estamos na caminhada.
Nós não herdamos ainda, Cristo não voltou, nós estamos ao lado dele, nós estamos na caminhada. Ele fala assim, ó, medita no livro dessa lei, dia e noite. Por quê? Para quê? Para que você tenha cuidado, é para você também, de fazer tudo quanto nela está escrito. Quando eu estou meditando no livro da lei, dia e noite, eu tenho cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Eu não me desvio nem para a direita e nem para a esquerda. Isso aí é um exercício, eu tenho que praticar. É um exercício que você na sua vida tem que praticar. Dá trabalho? Dá. Exige esforço? Exige. Exige renúncia? Exige. Mas nós temos uma recompensa, nós temos uma esperança. A nossa esperança é viva e é eficaz. Eu deixo para a nossa meditação, que é importante. Eu tenho assim, meditado muito nessa parte de pensamento. No nosso pensamento, o que tem gerado. Eu até falei alguns dias atrás aqui, que eu vi uma reportagem falando assim que de 75% a 98% das doenças existentes, elas têm origem aqui, ó. Você fica pensando, voltando lá, e isso aí vai trazendo no seu corpo, reflete no seu corpo. Então, quando você fica pensando, de alguma forma, você fala, geralmente você fala, né? Você fala, a nossa palavra é semente. Essa semente, ela vai gerar no seu tempo, no seu hora, mas ela vai dar um fruto, ela vai crescer, ela vai fortalecer. E o que você tem alimentado? O que eu tenho alimentado na minha vida? O que eu tenho falado? O que você tem falado? O que tem saído da nossa boca? Porque a boca fala que o coração está cheio. O que está cheio do nosso coração? Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, recebendo Jesus todos os dias. O nosso coração tem que estar cheio da palavra de Deus. O nosso coração tem que estar cheio de Jesus. A nossa vida tem que ser cheia, preenchida com a palavra, com a presença dEle. Para que a gente possa ser feliz, que possa ser bem-aventurado. Estamos numa campanha agora, mas você não vai conseguir vencer, terminar o ano bem e começar o ano bem se você não seguir esses princípios da palavra de Deus e você não ficar aqui, ó. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, não é coração, a sua alma, o seu pensamento, porque é dele que concede as saídas da vida. Por que saídas da vida? Porque quando você fala, você dá legalidade para fazer a semente lançada. Nós estamos hoje vivendo aquilo que nós plantamos ontem e vamos viver amanhã, receber amanhã que nós estamos plantando hoje. A nossa vida, se você for pensar na sua vida no passado aí, você está vivendo hoje, porque às vezes você falou no passado, você conversou no seu passado. E hoje você está vivendo isso aí. Então, vamos tomar cuidado, vamos seguir isso como exemplo, os princípios da palavra de Deus, vamos vigiar o nosso pensamento. É pensamento que se opõe à palavra de Deus, como fala aqui no livro de 2 Coríntios 10:5. Nós temos que prender, manter cativo, não podemos alimentar esse pensamento, não podemos ficar ali pensando. Porque quando você fica pensando, alimentando esse pensamento, de alguma forma você vai sair, você vai falar. A palavra é semente, essa semente vai produzir, ou para o bem, ou para o mal. Então vamos vigiar nosso pensamento, vamos vigiar para dentro da nossa mente, está fazendo parte da nossa vida. É uma palavra para a gente meditar, para a gente pensar e para a gente viver. Para a gente viver a nossa vida. E nós temos um compromisso, nós temos uma responsabilidade e nós temos que nos esforçar individualmente. Ninguém salva ninguém. Jesus veio para todos, mas nem todos vão ser salvos, nem todos vão receber. Mas aqueles que recebem, como eu recebi, como você recebeu, ele está aí. Mas eu tenho que me esforçar. As pessoas hoje, se observam até pelos nossos filhos, né? Elas querem facilidade, elas não querem pagar o preço, não querem ter esforço, não querem ter dedicação. Elas querem tudo facinho, tudo de mão beijada. Não é assim. Nós temos que nos esforçar, nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar a nossa terra, trabalhar a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu espero que vocês tenham entendido, né, que Deus, o Espírito Santo pode ter revelado no coração de vocês, né, que essa palavra que vocês aprenderam hoje, de alguma forma, possa dar frutos na sua vida. Existem situações que vão se levantar na nossa vida, porque existem levantes, né? Mas vocês têm que se firmar na palavra de Deus. Eu tenho que me firmar na palavra de Deus. Eu não posso deixar que isso venha me dominar. E eu agradeço. Eu quero fazer uma oração com vocês. Pedir a Deus para quem venha nos fortalecer, venha nos ajudar e somente a estar firmes na presença dele, né? Porque ele é a nossa rocha, ele é o nosso Salvador. Amém? Pai, te damos graças pela tua palavra. Te agradecemos mais uma vez, Pai, pela oportunidade de nos dar de estar aqui ouvindo e aprendendo de ti, que é manso e que é humilde de coração. Que essa palavra, Pai, falada, todos os dias nós recebemos, Pai, nós recebemos na nossa vida, que é a tua presença, que é a verdade, vem estar enraizada na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, que a gente possa crescer e dar frutos, meu Pai. Porque bem-aventurado, feliz é o homem, meu Pai, que ouve e pratica a tua palavra. E nós queremos ter essa bem-aventurança, essa
Pai, porque nas outras tribulações, essa certeza que vem, Deus está presente na nossa vida, nunca nos deixa, jamais nos desampara. Então nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Obrigada, Pai. Amém. E amém, irmãos. Amém. Amém, pessoal. Vamos aplaudir de Jesus. Glória a Deus. Amém. Agora nós vamos orar em nome de Jesus. Você ouviu a palavra de Deus. Amém. Então não adianta o pessoal para nos tentar